Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre liderança remota em tempos de pandemia. Meu nome é Fernando José Lopes, sou professor da Faculdade Flamingo, pesquisador na área de liderança, pertenço ao grupo de gestão da qualidade de vida da FEA USP, e o meu objeto de pesquisa é liderança, tá? Então, eu resolvi trazer para vocês essa temática, porque ela é de extrema importância, né? Nós estamos em época de pandemia, né? Estamos passando por essa turbulência e muitas das empresas, né, estão tendo dificuldades, né, em relação ao trabalho remoto, né? E mais especificamente com a questão da liderança. Então, eu trouxe alguns tópicos importantes para vocês aqui, né? Para nós entendermos como é que está acontecendo isso, e mais, né, também eu trouxe algumas pesquisas que falam, né, sobre esse estar em tempos de pandemia, né, e como é administrar, como é liderar equipes, né, em época de pandemia, tá? Espero que vocês gostem da temática e que aproveitem esse pequeno esboço, né, essa pequena participação, tá? Bom, falando de liderança, seja ela remota, seja ela presencial, eu acredito que ela deve ter os três modelos, né, os três tipos base de liderança na sua composição. E eu vou explicar por quê, tá? Bom, nós temos aqui a liderança autocrática, que é aquela liderança, né, aonde eu mando e você obedece, né, uma liderança mais rígida, uma liderança que deve ter preceitos de normas e regras a serem seguidas, mas ela é necessária, tá? Principalmente quando você trabalha com aplicativos ou quando você trabalha com algum tipo de rede social, por exemplo, Facebook, tá? Então, a autocracia ela é importante, por quê? Porque nesses grupos virtuais, né, quando a gente fala de liderança, nós temos que ter normas e regras, tá? Então, neste caso, é fundamental que todos os participantes, eles sigam as normas e as regras pré-estabelecidas, né, neste novo modelo, né, nessa virtualidade, para que as coisas fluam com uma rapidez e com uma clareza interessante nas informações. Então, a autocracia ela é fundamental, né, em se falando numa liderança remota, tá? Principalmente agora na época de pandemia, ok? A questão democrática ou a liderança democrática também é importante, né? Por quê? Porque a participação dos indivíduos, o engajamento desses indivíduos, né, nesse novo modelo, é fundamental. Pense bem, nós já estamos remotos, né, à distância, né? O nosso contato já é meio que frio, vamos dizer assim, pela distância, tá? Imagine se eu não puder participar, né? Se eu não puder opinar, se eu não puder, de alguma forma, contribuir, né, para que essa liderança ela flua e a equipe consiga aí os objetivos, né? Então é importante essa participação. Eu também defendo, né, ferrenhamente que exista uma democracia, exista, né, essa abertura para que o colaborador possa de alguma maneira ser participante, né, atuante, né, nesse modelo de liderança, tá? E o livre ou liberal, né? O livre ou liberal, nós podemos entender como livre ou liberal quando nós delegamos, né? Então, a partir do momento que você delega tarefas, né, que você troca informações, eu defendo muito também essa questão da troca da informação, né? Ela tem parte democrática, né, em relação à contribuição, mas também tem o voto de confiança, né, de eu delegar as partes desse projeto, né, dessa liderança, para que os meus colaboradores eles contribuam de forma significativa, né, e consigam executar as tarefas que são pertinentes, né, os processos e procedimentos necessários dentro dessa liderança. Ok. Bom, então, esses três modelos de liderança, que são os de base, eles são extremamente importantes, tá? Só que nós não podemos esquecer de uma coisa.
nós estamos em uma situação diferente, né? Então, aí entra o modelo de liderança situacional, tá? E esse modelo de liderança situacional, ele vai funcionar de acordo com as variáveis que nós temos, né? Sejam variáveis internas da equipe ou sejam variáveis externas, que no caso aqui é a pandemia, né? A pandemia é um cenário que ele é diferente, que ele nos fez, né, trabalhar de forma remota, tendo que esses indivíduos ter que aprender muitas vezes, né, a trabalhar com o seu notebook, com o seu celular, enfim, a tecnologia disponível para ter acessibilidade, né, ao seu grupo, né, e mais, né, muitos deles tiveram que aprender a aprender, né. Então, esta nova situação, esse novo normal, que eu acredito que mesmo quando termine essa pandemia, a gente continue ainda com a liderança híbrida, né, uma liderança em uma situação onde muitos vão ficar em casa, né, e outros presenciais, né, até porque isso é vantajoso para a organização, e isso é uma coisa que a gente vai discutir mais adiante também, se é vantajoso para as pessoas ou não, né, então é algo que a gente tem que pensar, ok, para a organização, financeiramente é vantajoso, mas será que os indivíduos, né, dessa equipe, eles estão, vamos dizer assim, contentes com esse modelo? Tá? Ou será que é um incômodo? Será que isso, de alguma forma, atrapalha, né, eles? Isso a gente vai conversar mais adiante, tá? Bom, dentro da liderança situacional, eu acredito que nós temos que ter os 3 modelos anteriores, tá? E ser adaptados, esses modelos, a determinada situação, ok? Uma coisa que eu coloquei aqui, eu chamo a atenção também, é a seguinte: nós temos empresas diferentes, nós temos situações diferentes, tecnologias diferentes, né? Empresas que estão alocadas só em uma cidade, empresas que têm no Brasil inteiro, empresas que têm no mundo inteiro, e nós dependemos da tecnologia, tá? A tecnologia, ela nos fornece aí um número infundável, né, de opções para que você possa ter essas videoconferências e para que você possa trocar informações, né, com a sua equipe, ok? Agora, depende como é que você vai trabalhar isso, né? Quais são os aplicativos que você vai trabalhar, né? O que você vai usar da sua rede social, né? Então é algo que a gente tem que pensar aí, o que é melhor e o que pode gerar valor para a organização, né? Para a liderança e também para os colaboradores. Então temos que pensar nisso sempre, né? Tem que ser bom para todas as partes envolvidas aí nesse processo, porque é um processo, né, gente? É um processo de adaptação, é um processo onde todos estão aprendendo, né? Então, isso tem que ficar concreto na cabeça de vocês, porque daqui para frente a tendência é que mude, né? Até o modelo de liderança, a forma de trabalho venha a ser diferenciada aí, tá? Bom, em situações de uma nova forma de liderar, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, lá em 2013, eu já fazia, até antes disso, até que em 2013 eu publiquei um artigo aqui na PUC São Paulo, né? Eu participo do IC Internacional, que é um congresso internacional de administração e tecnologia, né? E naquele ano eu publiquei um artigo que falava de liderança colaborativa e participativa através das redes sociais, tá? E aí, dentro disso, tinha o WhatsApp, tinha o Facebook, né? Tinha o Instagram já. Então, eram algumas das redes sociais aí e aplicativo, né? Que a gente poderia usar. Tinha o Hangouts também, né? De videoconferência. Então, existiam alguns aplicativos e algumas redes sociais que a gente podia estar trabalhando, tá? E o que eu observei, né, é que trabalhando com tecnologia, a comunicação ela se propagava mais rápido, né? Outra coisa, se você tinha um engajamento e aquela rede social, aquele aplicativo, né, ele tivesse um formato aonde você pudesse, de alguma forma, né, movimentar os processos e procedimentos, isso dava muito certo, tá?
Tanto que eu comecei a observar os feirantes já tinham isso, algumas empresas, né, grandes empresas já tinham essa coisa de trabalhar em redes sociais, de trabalhar com aplicativos, né? E eu também utilizei para orientações da minha pós-graduação, né? Eu trabalhava em uma outra universidade e eu fiz o teste. Então, eu consegui fazer orientação, né? Sendo líder daquela equipe, né? De 100 trabalhos. Olha só, vejam só, 100 trabalhos, tá? Onde o aproveitamento, antes da rede social ser instaurada como uma ferramenta, como uma forma, né, de mediação da liderança, dava certo cerca de 75%, tá? E trabalhando com o WhatsApp e com o Facebook na época, né, eu consegui notar que o aproveitamento chegava perto de 95%, né? Então era muito bom, tá? Nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas, elas se conectavam comigo, né, de onde elas estavam, né? Então elas estavam na casa delas, ou então elas podiam estar, sei lá, na praia, no campo, e elas conseguiam se conectar comigo e nós conseguíamos fazer ali o que estava proposto para aquela semana, né? Mas isso tinha uma estrutura, é óbvio que tinha a autocracia, tinha as normas e as regras, né? Era um ambiente democrático, onde nós trocávamos para chegar ao objetivo, né? E muitas vezes eu dava autonomia de pesquisa, autonomia para que eles desenvolvessem o trabalho, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, né, de um ano para outro, né, de 2012 para 2013, eu tive um aumento das notas e da qualidade, né, em 20%, tá? Isso lá em 2013, tá? Então, já se falava da questão de se trabalhar remoto, de se liderar, né, de forma remota, porém, nós não tínhamos a pandemia ainda, tá? 2013, há 8 anos atrás, né, a pandemia começou o ano passado, ok? Para vocês se situarem aí a importância, né, da liderança aí remota, né, e não é de agora, vem desde de 2012, 2013, né, eu já estudo isso, tá? Bom, a ideia principal do meu artigo, né, é trabalhar a informação, né, com a tecnologia, né, de que maneira? Agilizar o processo, né, passar as informações em tempo real, né, agregar valor ao trabalho, né, então tudo isso eu consegui, né, comprovar nesse artigo. Até passo para vocês depois o artigo, se vocês quiserem. Eu fiz um outro, né, depois, alguns anos depois, em 2018, se eu não me engano, que falava do WhatsApp, né, de um aplicativo, né, e como é que a gente trabalhava isso, inclusive com ferramenta de qualidade, que é o PDCA, né, e também deu muito certo. Tenho publicado pela Espanha, se eu não me engano, foi publicado numa faculdade, numa universidade da Espanha, a faculdade de Jaén, tá? Bom, a proposta que eu tinha com esse trabalho, né? Trabalhar com as informações, estruturar e planejar as ações, né? Então, veja que não é uma coisa solta, né? Não é aquela coisa que você abre um grupo, né? De WhatsApp, por exemplo, ou na rede social, e todo mundo dá bom dia. A ideia não é essa. A ideia é trabalhar, é trocar informações, né? É coletar essas informações, ter trocas, né? Ter respeito mútuo, né? Porque você está numa sala, mesmo sendo virtual, mas você tem que dar o respeito para que você tenha o respeito, tá? Existir a confiança, então a confiança também é importante, né? Você, como líder, muitas vezes você tem que ser legítimo, né? Então, conquistar a confiança de uma equipe já é difícil no presencial, você imagina no virtual, tá? Então, tem que ter esse carisma, tem que ter esse tato, essa maneira de lidar aí com esses liderados aí, eles estando remotos, tá? E ter muita criatividade e inovação, tá? Então, trazer todo dia algo diferente, né? Fazer com que esses indivíduos, eles colaborem de alguma maneira, que eles participem, né? E criar um laço como se fosse uma rede social. Na verdade, é uma rede social, né? Dentro da tecnologia, mas uma rede social de trabalho, não uma rede social de bagunça, de zoeira, né?
é uma rede social de trabalho. Então, comprovadamente, dá muito certo, tá? Bom, vamos continuar aqui para ver onde nós vamos chegar aí. Eu falei da minha experiência, né? E vamos ver como é que está acontecendo hoje, né? 7, 8 anos depois, ok? Vamos ver aqui, mais adiante. Deixa eu só trocar o slide aqui para vocês. Muito bem. Bom, e aí eu trago aqui, né, um teórico, que é o Hobbes e o Descens, dois teóricos, né, que eles dizem o seguinte: liderança é a capacidade que você demonstra quando influencia os outros a agir de certa maneira, por meio de direção, incentivo, sensibilidade, consideração e apoio. Você inspira. O segredo aqui é esse mesmo, né? Você passar confiança, você ser legitimado como uma liderança, né? Você ter sensibilidade quando for necessário, né? Fazer algumas considerações dentro daquilo que é proposto, até porque tem que estar dentro das estratégias da empresa, né? Mas principalmente inspirar, né? Ser um modelo, passar essa confiança, né? Fazer com que esse indivíduo vista a camisa, com que ele acredite que aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está participando, vai gerar valor não só para ele, mas também para a sua equipe e para a empresa também, né? E dessa forma nós conseguimos bons resultados, aí, os resultados esperados aí, seja na liderança presencial ou, no caso aqui, na liderança, né, remota, tá? O Oliveira, né, e o Sacol Schemer já falava, né? Processos de aprendizagens que são apoiados pelo uso da tecnologia da informação, comunicação móveis e sem fio, cuja característica é a mobilidade dos aprendizes. Então, é dar essa liberdade, né? Para que os indivíduos, de alguma forma, eles possam estar interagindo sem estar no ambiente de trabalho. Muitas pessoas preferem trabalhar em casa, né? Por quê? Porque elas estão na sua área de convívio, né? Elas estão sob pressão, sim, mas elas estão no seu conforto, né, da sua casa, e isso também eu percebi, né, quando eu fiz a primeira pesquisa, que era interessante. Por quê? Porque eles se sentiam, vamos dizer assim, menos pressionados, tá? Então, eu tinha as datas, eu tinha as coisas que deveriam ser entregues, mas eles entregavam, às vezes entregavam alguns dias até antes, tá? E é uma nova forma de aprendizagem também, né? Quando eu falo aqui do remoto, eu estou falando de uma nova maneira, não só de liderar, mas de se relacionar também com as outras pessoas, né? É claro que, em alguns casos, a gente precisa de uma capacitação, a gente precisa de um preparo, né? Principalmente agora na pandemia, foi do dia para a noite, então muitas pessoas tiveram que se preparar, até alguns colegas meus perderam o emprego por não ter essa capacidade de estar trabalhando no remoto, né? E então, esse fator surpresa, né, ele fez com que algumas coisas acontecessem, né, mas principalmente uma nova forma de trabalho e uma nova forma de liderar também, tá? Então, é algo que a gente tem que pensar, ok? O Matar, né, ele é um autor que ele fala dessa questão do conectivismo, né? O que é o conectivismo? Na verdade, o conectivismo, né, é uma forma de você trabalhar ou de você estudar pelos meios virtuais, tá? Então, a aprendizagem que é passada, né, proposta pelos meios virtuais, tá? E aí, a gente vai ter aquela coisa assim, tem pessoas que se adequam mais fácil, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? Mas, como eu falei para vocês, nós estamos na pandemia, né? Nós estamos, na maioria das vezes, remoto, e estar remoto, né, implica em você saber trabalhar, né, em grupo, em equipe, e estando à distância, tá? Não é o meu caso, eu estou híbrido, né, então tem semanas que eu estou em casa, tem semanas que eu estou presencial, tá? Mas, mesmo assim, a dificuldade, né, e a maneira de trabalhar, ela muda, né? Eu tenho os meus pares, eu tenho as minhas lideranças, e também sou líder em alguns casos, e eu tive que aprender, né? Me reinventar, flexibilizar o profissionalismo que eu tinha, não só para ser líder, mas também ser liderado, tá? Então, é uma coisa que já é atual, né? Está no dia a dia nosso, tá? E o que eu quero dizer com isso? Se você não se prepara, né? Se você não se adapta, você não é flexível a essa nova tendência, né?
você pode ficar fora do mercado. Essa que é a verdade, tá? Então, esse é um aviso importante que eu tenho que dar para vocês, como líder ou como liderado, tá? Bom, mas o que gerou, né, toda essa preocupação, o que levou eu, mais uma vez, fazer uma pesquisa nessa área e está propiciando para vocês, de alguma forma, essa discussão, né? A pandemia, né? Então, em março de 2020, né, nós tivemos instaurada aqui no Brasil a pandemia. Ela começou antes, é óbvio, lá na China, mas ela, de fato, apareceu aqui com uma força, vamos dizer, maior em março do ano passado, tá? E essa pandemia se dá devido ao Covid-19, que é conhecido como SARS-CoV-2, né? Para você ter uma ideia, tem vários tipos de SARS-CoV, tá? No caso nosso aqui é o 2, que é o Covid-19, tá? E aí, essa pandemia, ela começou a se alastrar, começou a matar muitas pessoas, e nós tivemos que entrar no isolamento social, tá? Isso foi um baque, isso foi terrível, né? Por quê? Porque nós estávamos acostumados a abraçar, acordar de manhã, pegar o ônibus, ou pegar nosso carro, pegar o trem, o metrô e trabalhar. Nós queríamos ver pessoas, ver cenários, né? Ter sensações, né? E aí o que acontece? Nós tivemos que começar a ficar atrás de um computador e de um celular, tá? O que eu quero chamar a atenção nesse sentido, tá? Primeiro, nem todos estavam capacitados para isso, né? Então, as pessoas não tinham habilidade, né, de estar trabalhando com celular ou com computador do dia para a noite. Eu mesmo tive que me adequar, né? Até a Faculdade de Flamingo, ela me disponibilizou um computador, agradeço a Flamingo, né? Mas eu também tive que comprar um outro computador de mesa, né? E trocar o meu celular. Por quê? Porque estavam desatualizados, tá? E aí, não era nenhum problema de eu não saber, eu sou professor virtual desde 2006, não tinha problema com isso, né? Só que surgiram outros aplicativos, surgiram outras possibilidades, eu estou aprendendo até hoje, tá? Um pouco de cada vez, é aquilo que eu falei, aprender a aprender, tá? E aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Será que liderar equipes em meio à pandemia de forma remota é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, né? Como é que vocês enxergam isso, tá? Mas antes disso também eu queria relatar o seguinte, tá? Muitas pessoas gostaram e gostam de trabalhar de forma remota, mas outras não, tá? E eu explico por quê. Quando você trabalha de forma remota, você tem um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, né? Onde você possa estar interagindo, que você não tenha nenhuma interrupção, né? Então, quando você não tem filhos, quando você não tem bichos, quando você não está numa rua movimentada, né? Fica mais fácil, tá? Então, essas pessoas, elas gostaram de trabalhar no remoto, apesar de reclamarem de não ter o contato, tá? Um outro caso é o contrário. Quando você está, vamos dizer, num ambiente que é mais tumultuado, turbulento, né? Com variáveis aí que atrapalham, é, a sua reunião, então isso se torna um tanto quanto difícil. Eu estou falando para vocês o que alguns alunos, alguns colegas relataram para mim, tá? Tem os prós e os contras, né? Então, quando for para o ar e a gente vier a debater isso, propositalmente eu vou fazer essa pergunta para que vocês respondam, né? Que vocês, estando trabalhando virtualmente ou liderando equipe virtualmente, como é que vocês se sentem, né? Como é que está sendo para vocês? Acredito que isso seja importante, né? Nós temos aí várias opiniões em relação ao assunto, tá? Pois muito bem, nós tivemos aí a pandemia, mudou-se o cenário, né? Exigindo também a mudança da liderança, ok? Bom, e aí a FIA, né? Faculdade de Administração ligada à FEA também, tá? Lá na USP, eles fizeram uma pesquisa aqui na área de gestão de pessoas, né? Então, a Fundação Instituto de Administração, que é o nome da FIA, né? Eles fizeram uma coleta de 139 empresas, né? Onde tinham pequenas, médias e grandes, né? E eles perguntaram sobre a questão de trabalhar com teletrabalho, tá? Durante a quarentena, ok? Eles descobriram que 53%, né, das empresas estavam ligadas aos serviços hospitalares, tá?
e 47 indústria, comércio, o restante das outras empresas, tá? Dentre essas empresas, nas grandes empresas, né, as grandes empresas colocaram mais da metade dos seus funcionários para trabalhar em home office, 55%, tá? E 31% colocaram, né, seus funcionários quando eram pequenas e médias empresas, tá? De um total, né, de 100%, 33% adotaram o trabalho híbrido, né? Parcial trabalho em casa e parcial no dia a dia, tá? Então vejam que assim houve uma mobilização grande, dependendo do ramo, né? Serviços essenciais, por exemplo, não dá para ficar em home office, entende? Mas alguns outros serviços puderam ficar em home office, né? Em sua grande maioria aqui, dando aqui uma ênfase maior, né? Nos hospitais, né? Serviços hospitalares, teleatendimento de hospital, é isso, tá? E as grandes empresas também, a maioria delas, né, 55%, colocaram os seus empregados para trabalhar em home office. A fonte está aqui embaixo, ó, Agência Brasil, tá? É importante a gente ressaltar aí, dar os créditos aí para a FIA, ok? Eu tenho essa pesquisa, eu vou verificar se eu consigo passar para vocês também, ok? Que foi uma professora amiga minha que fez. Bom, a maior dificuldade, ou as dificuldades, tá? O grande problema, o principal, né, aqui que eles falam, é aqui, ó, a familiaridade com as ferramentas, né? Então, a familiaridade com o computador, com o celular, com os aplicativos, né? Isso que foi o grande boom, né? 34% das empresas, né, falam que o comportamento dos indivíduos na rede social ou nos aplicativos não é, né, um comportamento adequado, né, e também para acessar, né, esse acessar aqui também é difícil, mas 34%, tá? A atuação nas áreas de tecnologia da informação foi o ponto levantado com dificuldade por 28% das empresas, né? Então é muito complicado, né? Primeiro, falta de treinamento, tá? Segundo, não ter a tecnologia disponível, né, para estar atuando. Terceiro, interagir com os novos sistemas, tá? Outra coisa que eles apontaram aqui é que, assim, a maioria das empresas não ofereceram suporte, né? Simplesmente chegaram do dia para a noite e falaram assim, olha, se vira, você vai ter que trabalhar aí virtual. Aconteceu comigo também, né? Não na Flamengo, mas em outra faculdade aí, né? Se vira, você tem que arrumar um equipamento e você vai dar aula virtual a partir da semana que vem. Bem assim, que isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu comecei a dar aula virtual, tá? E isso é muito complicado, porque as pessoas que não tinham condições financeiras, né, ou não tinham conhecimento mínimo, não conseguiram, tá? Muitas delas perderam os postos de trabalho por isso, tá? Outra coisa que eles colocaram aqui, ó, os custos de telefone. Então, as empresas não arcaram com esses custos de telefone, né? E tinha que sair do bolso do empregado. Dependendo do cargo que ele tinha, teleatendimento, por exemplo, que não paga muito bem, ainda tinha que pagar o valor do telefone que ele gastava, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar também, tá? A All People, né, Performance Solutions, também, né, publicou aqui na Infomoney, né, que 33,9% dos executivos entrevistados falaram que o maior obstáculo da gestão, né, foi manter a cultura da organização, né? Então, a cultura que estava estabelecida, vamos dizer, no presencial, é uma coisa, tá? É você estar presente, é você estar trocando, é você estar ali olhando na cara da pessoa, né? Os argumentos, enfim. Já, né, na virtual, eles reclamam que essa cultura ela está se perdendo, dependendo da empresa, tá? 25,4% afirma que a maior dificuldade é o engajamento. Aqui tem essa questão de você ligar e você desligar a câmera, de você querer falar ou não querer falar, participar ou não participar. E uma coisa também importante, o dia, né, e o horário. Então, aqui eu quero dizer o seguinte, tem empresas que já trabalham, né, com home office há muito tempo, e o home office funciona assim, você tem sua hora de entrada,
você tem a hora da saída para o seu almoço, a volta do almoço e a saída do trabalho, tá? Tudo de forma autocrática, né, definida antes por normas e regras, né, onde a câmera está ligada o tempo inteiro e a empresa está vendo que você está trabalhando. Isso já aconteceu no Japão há muitos anos atrás, 20 anos atrás ou mais, tá? E aí tem uma grande problemática aí, também nessa questão, tá? Você estando em casa, você pode ter variáveis que façam com que você não possa participar de uma reunião, né, em determinado tempo, em determinado lugar. Teve até uma aluna que comentou que ela é líder de equipe, só que ela só trabalha a partir das 7 da noite, tá? E os funcionários dela, como horário é comercial, só pode trabalhar das 8 às 6. E aí, como fazer? Né? Então, esse tempo e espaço também local faz a diferença, né, no home office. Como liderar isso, tá? Então, buscando aí dentro da situação, né, saídas para que você consiga, de alguma maneira, gerar um valor diferenciado aí, onde haja o engajamento de todos, tá? Quando é que essa pesquisa foi realizada? Em agosto de 2020, recente, tem 5, 6 meses, tá? Um pouco mais de 6 meses, ok? 177 executivos, né? Entre CEOs, acionistas e empresários, tá? Então, é algo que, assim, é recente, é real, e eles perceberam isso. Primeiro, o problema da cultura, e segundo, o engajamento, né? Por estar à distância, deu uma esfriada, tá? E o que a Você SA, né, sugere, né, dentro da liderança durante a pandemia, tá? Primeiro, utilizar um aplicativo sistema que todo mundo saiba trabalhar, né? Todo mundo saiba interagir. O WhatsApp mesmo é um dos aplicativos aí que todo mundo sabe trabalhar, tá? Videoconferência, como eu estou dando para vocês hoje aqui, né? Pelo Google Meet, também é mais fácil de trabalhar, é mais acessível, não é tão pesado, né? Então é questão de escolha aqui, mas o que é mais importante é que todos os empregados, né, que estejam naquela equipe, tenham acesso, né, a esse aplicativo, a essa rede social, tá? Segundo, verificar se todas as pessoas que estão na equipe, né, elas sabem trabalhar com aquele aplicativo, né? Se elas estão preparadas para trabalhar com aquele processo ou aquele procedimento dentro daquele aplicativo, né? Se aquela tecnologia que é disponibilizada é uma tecnologia acessível, de fácil compreensão. Então, tudo isso deve ser verificado antes, tá? Estabelecer normas e regras para trabalhar em casa. Então, aqui a questão do home office, como eu falei, então tem empresas que têm horário comercial, tem outras empresas que marcam horários, dias de reunião, né? Não é o dia inteiro. Então, isso varia de empresa para empresa. Quem disse isso foi a Você SA, tá? Eles fizeram uma pesquisa e eles apontaram estes elementos. Tem mais alguns, tá? Bom, outra coisa importante, a comunicação assertiva, né? Então, o que eu quero dizer com a comunicação assertiva? Uma comunicação que todos entendam, né? Uma linguagem que o seu colaborador e você como líder, né, consiga estar interagindo e gerando valor, né? Sendo criativo, inovador, buscando novas soluções para problemas ou novas soluções para melhorias, tá? Então, isso é importante, olha. 68% dos líderes pesquisados afirmam que a metodologia de trabalho em casa está funcionando perfeitamente durante a pandemia. A pesquisa que a FIA fez, que nós citamos no início, né, informa que 94% das empresas brasileiras afirmam que atingiram ou superaram suas expectativas de resultado como home office. Para eles é menos custo, como eu falei para vocês, tá? Mas para nós é um incômodo, tá? Dependendo por quê, né? Porque não tem a interatividade devida, tá? Porque tem a frieza, porque falta, né? A expectativa de eu sair, de eu passear, de eu estar interagindo, de eu estar trocando, né? Então, para as empresas ficou muito ótimo, mas será que para você ficou bom? Ou você como líder, né? Liderando a sua casa ficou bom? Tá? Então, é algo que a gente vai discutir aí quando nós formos debater esse assunto, tá? Bom, a quinta sugestão, né? Sempre trabalhar, essa sugestão é minha, sempre trabalhar uma liderança participativa e colaborativa, né? Onde os empregados, eles possam se sentir úteis, né?
interagindo, trazendo opiniões, sugestões, desde que estejam dentro da estratégia, né? Ajudando a construir essa liderança. O importante é ter essa utilidade, se sentir abraçada, se sentir, de alguma forma, né, participando, gerando valor. Então, isso, quando o funcionário se sente assim, né, ele gera valor não só para ele, mas ele gera valor para a equipe também, né, para a organização como um todo, tá? Bom, as regras, né, em termos de horários, isso é importante, das reuniões, né, utilizar um aplicativo que seja o mais adequado, que eu coloquei alguns, né, YouTube, Zoom, StreamYard, Google Meet, né, existem outros também. O importante é você ter uma plataforma, ter um aplicativo que você consiga se comunicar com todos, tá? Ah, pode ser o WhatsApp? Pode até ser o WhatsApp, não tem problema, tá? Desde que você se sinta tranquilo, que você consiga desenvolver seu trabalho como líder, não vejo problema algum, tá? Então, procurar tecnologia que todos tenham acesso, todos conheçam de preferência, tá? Sempre estimular os empregados, né? E que eles trabalhem no horário de serviço. Teve algumas pessoas que reclamaram também, né? Porque eles falam o seguinte: mesmo estando em home office, eles se sentem, de alguma forma, com que a empresa está dentro da casa deles. De fato está, né? Mas qual que é o problema principal? Os clientes, eles não têm limites, né? Então, quando passa do horário, ao invés do cliente respeitar o horário, esse cliente, ele liga para o funcionário na casa dele depois do horário de trabalho, tá? Mas aí é uma questão de norma e regra que você estabelece e você coloca as suas condições, né? Desde que a empresa esteja de acordo, esteja dentro da estratégia da empresa, não vejo problema algum, tá? Aí você tem que cortar, você tem que estipular aí o horário que você vai trabalhar, tá? Como líder, ter empatia e se colocar no lugar do empregado, né? Saber que esse empregado pode ter limitações, sejam elas tecnológicas, sejam variáveis da casa dele, né? Seja alguma coisa relacionada a conhecimento em algum tipo de aplicativo ou tipo de plataforma, né? Então, tudo pode acontecer. Limitações acontecem, gente, até porque a rede, muitas vezes, ela falha, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje era para eu dar aula virtual para os meus alunos, né? E aí o que aconteceu? A rede da escola caiu, né? E aí como que você vai dar aula virtual se a rede, né, não está funcionando, se o Wi-Fi não está funcionando, tá? Aí você tem que entrar lá, pedir desculpas, tudo. Pode acontecer isso numa reunião? Pode acontecer, né? Uma reunião de liderança. Então, é algo que a gente tem que levar em conta também, em consideração sempre, tá? Porque pode acontecer, a gente está falando de virtualidade, tá? Bom, outra coisa que nós percebemos, essa inovação aqui, né, ela é algo que vai acontecer cada vez de forma mais ativa, né? É o que eu falei, nós vamos trabalhar com aprender, nós vamos ter que adaptar o modelo de liderança às novas realidades, tá? E é como eu falei para vocês, acredito que no futuro próximo, nós vamos trabalhar com uma liderança híbrida, onde eu vou ter parte virtual e parte presencial, tá? Então, vamos nos preparar para isso, tá? Outra coisa que nós estamos percebendo, né, é que muitos funcionários eles estão ficando com problemas psicológicos ou psicossomáticos, né? Por quê? Porque estão isolados em casa, né? Porque não tem essa questão da proximidade, essa questão de estar interagindo, né? De estar conversando, tá? Então, isso está fazendo com que os indivíduos, né, eles adoeçam. Outra coisa, né? Os insights, os aprendizados, né? A propriedade daquilo que está falando, muitas vezes, se isso não é registrado, se isso não é colocado como verdadeiro, estão se perdendo, tá? Uma coisa que nós temos que entender, os resultados não são só números para a empresa, mas na questão social, tá? Então, quando você vai trabalhar no virtual, você tem que garantir a saúde mental dos seus empregados, né? Então, conversar mais, dar oportunidades para que eles se preparem, né? Ensinar novas formas, né? De estar trabalhando com algumas ferramentas para gerar valor no seu trabalho, dar feedbacks positivos, né? Tornar o ambiente virtual mais acolhedor, um ambiente virtual que chegue próximo do presencial, tá? E aí
dessa forma, dentro da estratégia, a gente pode proporcionar uma liderança, aí, vamos dizer, mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva, tá? Então, talvez o grande problema da liderança no virtual é porque ela está sendo fria e o colaborador ele está trabalhando muito mais do que ele trabalhasse no seu horário de trabalho na empresa, tá? Então, eu acabei trazendo para vocês essa temática, porque ela é de extrema importância, e eu acredito que dá para a gente dialogar bastante, né, sobre várias possibilidades, várias formas e maneiras, né, de liderar, e gerando valor não só para mim, né, como pesquisador, mas para vocês também como ouvintes aí, futuros, né, líderes, que podem estar aí de forma remota, né? Eu acredito que a pandemia não vai acabar tão cedo, mas acredito que ela deixou uma grande lição, né? E a lição é aprender a aprender, né? A lição é ser flexível, a lição é buscar se aperfeiçoar cada vez mais. E principalmente, né? Trabalhar com uma liderança sempre de acordo com a situação que está sendo estabelecida. Então, isso é o mais importante, né, quando a gente fala de uma liderança, seja ela presencial ou, no caso aqui, uma liderança remota, tá? Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo, espero que tenham gostado da palestra, né, e encontro vocês aí em um próximo momento. Meu muito obrigado, até logo.